Boa Boa noite. noite. Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês, em especial a Flávia, que hoje vai conduzir o nosso estudo, né, de Parashat Korah. E então iniciamos com as bênçãos da Torá, né, do estudo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu la'asok bedivrei Torá. Amém. 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 Vea arevna Adonai Eloheinu et divre torateha befinu, uvefi amcha betzrael, venihie anachnu, betzeetzaenu, betzeetzae, amcha betzrael, kulanu yodev shimecha, velomde torateha lishma. Baruch atah Adonai amelamed Torah leamo Israel. Amém. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim venatalanu et Torato. Baruch atah Adonai noten a Torá. Amém. Amém. Flávia, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Flávia Virgínia e eu quero começar esclarecendo que eu nunca dou aula de judaísmo, eu dou aula de flavismo. Vocês estão aqui por sua conta e risco. É verdade que eu mandei alguns convites para algumas pessoas, mas vocês não eram obrigados a aceitar. Portanto, se aceitaram, é porque querem conhecer um pouco do flavismo também. O que eu quero dizer com isso? Embora eu seja, de fato, uma pessoa religiosa e trabalhando no religioso e tudo do judaísmo, mas a minha maneira de dar aula, ela é sempre tentando privilegiar uma leitura não religiosa. E eu tenho motivos concretos para isso, não é só maluquice da minha cabeça, que é o seguinte: em primeiro lugar, a gente conhece bastante da visão religiosa, ou melhor, quem tem mais aproximação com o texto bíblico, em geral, é por uma via religiosa, em geral, não é por uma via de um estudo científico. Então, a gente tem mais oportunidades de entrar em contato com o texto por meio da visão religiosa, porque, em geral, por exemplo, agora a gente vai fazer Korah, aqui é um estudo da Parashá da semana. E Korah a gente vai ouvir no planeta Terra inteirinho, onde quer que a gente esteja, na sexta e no sábado, né? Ou seja, no Shabat. A gente vai ouvir os rabinos falando sobre essa Parashá. E nesta leitura dos rabinos costuma aparecer uma visão religiosa. Então, eu me interesso muito pelo texto, sob outros pontos de vista também. Como é que eu atuo? Em geral, eu faço uma leitura que tem que procura se criar a partir do cruzamento entre várias disciplinas. Geopolítica, literatura comparada, religião comparada, história, linguística também, língua hebraica e às vezes outras línguas semíticas. Então eu procuro usar todo esse material para poder entender o texto. Entretanto, e aqui é onde acho que tem uma coisa especial nesse texto, deve existir em outros também, não estou advogando nenhuma exclusividade quanto a esse pormenor, mas eu não conheço outros textos considerados sagrados com a mesma profundidade com a qual eu estudo ele, com a qual eu conheço esse, né? Então, o que eu reparo nos meus anos de aula é que quando a gente estuda o texto por esta via científica, destas disciplinas e desse encontro multidisciplinar, a gente encontra Deus ou religiosidade, ou pelo menos espiritualidade, ainda mais, ou pelo menos tanto quanto, né? Eu fico muito impressionada como que um texto que está escrito, sei lá, talvez 2.500 anos atrás, ou talvez 3.000 anos atrás, como é possível que um texto assim contenha uma visão que é espiritual e uma visão de Deus que não se equivale à visão da religião judaica. O que eu quero dizer com isso? O judaísmo, a religião que nós professamos, é uma religião que vai acontecer a partir do século I, talvez, mas provavelmente não, mais 2, mais provável, século II da Era Comum, da nossa era.
O que a gente tem antes disso, e acima de tudo, o que existe no texto, é o que é chamado academicamente de a religião de Israel. A religião antiga de Israel, a religião de Israel. Judaísmo, que é o que nós professamos e nós conhecemos mais, surge no século II como resposta à justamente perda da religião de Israel, por conta da destruição do segundo templo no ano 70, e aí a destruição do templo, ao exílio, e foi necessária uma reconfiguração da congregação dos filhos de Israel, e nesta reconfiguração se reconfigurou principalmente a religião. A religião está baseada no texto bíblico, passa a ser baseada no texto bíblico, quando antes não era, antes a religião era baseada nos sacrifícios, porque era uma religião do templo, uma religião ritualística, e aí ela perde essa ritualística, ela passa a ser entendida, vivida, etc., no templo, fora do templo, através de uma canonização de não sabemos quantos textos que existiam, 24 foram eleitos para servir de este aqui, que no caso é esse aqui, né? Por exemplo, o meu é esse aqui. Este aqui é o nosso novo templo. Por quê? Porque o Beit HaMikdash pode ser destruído 500 vezes, mas isso aqui a gente pode levar com a gente para todos os lugares onde a gente foi exilado de novo, de novo, de novo e de novo. Né? Então, esse foi um pulo do gato muito interessante, histórico, que foi dado pelos nossos sábios, e portanto, com este pulo do gato, uma nova religião se configurou, que está baseada em muitos pontos no texto que eles canonizaram, e em muitos pontos não. Ela é baseada nas necessidades concretas dessas as novas realidades nas quais os judeus estão inseridos. Então, esse é um pano de fundo histórico que eu estou dando para a gente poder compreender o que eu vou fazer aqui com o texto de Korach, que é um texto interessantíssimo. Esse é o pano de fundo histórico. Mas para a gente entrar no texto, outras coisas precisam ser levadas em consideração. Claro, acima de tudo, o que veio antes do texto. O que a gente está lendo? Então, eu vou falar um pouco sobre o que a gente está lendo e qual é a premissa básica que alimenta esse texto, assim como todo o Tanakh, mas especialmente a Torá. Então, em primeiro lugar, até aqui tudo bem? Ou eu falei grego, ou eu falei muito difícil, ou impossível, ou não sei o quê. Tudo bem? Ninguém vai desmaiar? Tá tudo certo até aqui? Ficaram nervosos que eu falei que o judaísmo tem pouco a ver com o texto bíblico, que é outra religião, que é outra coisa? Ninguém está nervoso, né? Eu não quero ser responsável por nenhuma coisa muito terrível. Um pouquinho terrível eu ainda posso aceitar, mas muito terrível não. Então é isso, são momentos históricos diferentes. Também um outro ponto é que as religiões são constituídas ao longo de muitíssimos anos, muitíssimas mudanças históricas. Todas as religiões são assim, mas acima de tudo a gente precisa entender, para a gente poder desvincular as nossas ideias religiosas da leitura do texto não religiosa, leitura não religiosa que eu vou fazer aqui, a gente precisa compreender esses dois momentos. Então, primeiro você tem, nas religiões que são baseadas em texto, como é o caso da nossa, do judaísmo, a gente tem que entender primeiro que a gente tem um texto que está rolando já há talvez 1000 anos, quando os rabinos começam, os sábios, não são os rabinos como a gente conhece, os nossos sábios, começam a criar essa nova religião que nós chamamos de judaísmo, que mesmo assim já tem 2000 anos. Quando eles começam a fazer isso, eles estão se baseando num texto que já tem 1000 anos, partes dele, quando eles vão tomar essa decisão, que, como eu disse, não foi por uma maluquice da cabeça deles, foi por motivos históricos. Esses textos já têm 1000 anos. Tá? Então, nós estamos falando de um material que é muito antigo. O cristianismo, por exemplo, ele vai usar esse texto e ele vai usar outros textos que são academicamente chamados de evangelho e na própria religião cristã são chamados de Novo Testamento. Eles vão utilizar isso para basear a religião deles, que eles vão construir não no século I, mas ao longo de muitos e muitos e muitos séculos. O Islã, a mesma coisa. Eles vão ter esse texto chamado Corão, mas o Islã só vai acontecer uns 2 ou 3 ou 4 séculos depois. A gente não tem isso muito corretamente. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de como o processo religioso ele é longo e ele pode ficar muito distante da origem
dos próprios textos que ele está distante, tanto em tempo quanto em forma de pensar e etc. Ele pode ficar muito distante desses textos por causa do que eu falei, porque a religião ela precisa de muito tempo para se entender, para criar seus dogmas, para criar sua visão de mundo, e aí a história, o movimento histórico modifica algumas das premissas religiosas, coisas vão se modificando e etc. E é por isso que quando a gente lê o texto bíblico a gente encontra tantas discrepâncias com o que a gente faz. Mas depois vêm os nossos sábios e vão criando outras histórias, como por exemplo é o caso da literatura rabínica, Midrash, etc., para tentar conciliar tudo, porque é um movimento muito, muito delicado. Então, até aqui, essa parte entre religião e texto, o que a gente vai fazer? Bom, quem é este cara chamado Korah e o seu grupinho? O texto que a gente vai ler está dizendo assim: então apareceu um levita chamado Korah, e esse cara resolveu se rebelar contra Moshe e Aaron, Moisés e Arão. Ele quer se rebelar porque ele fala assim: não, mas escuta aqui, por que vocês, e somente vocês, é que têm a liderança, vocês, os dois irmãos, né, Moisés e Arão, por que vocês é que têm a liderança e por que esse cara aí, Arão, é que vai agora ser o sumo sacerdote, o sacerdote mais importante, sendo que tem toda uma congregação de levitas aqui? Então vamos entender essa divisão do que ele está falando. O que ele está dizendo é que o serviço do Mishkan, do tabernáculo, que depois vai se replicar no serviço do templo, do primeiro templo, no século -9, ou seja, 9 antes da Era Comum, e depois do segundo templo, do século -6, ou século VI antes da Era Comum. Eles são replicados, esses serviços, no serviço do tabernáculo no deserto, porque a gente está no livro de Bamidbar, que quer dizer no deserto. Então, eles estão vagando, os israelitas estão vagando por esse deserto por X anos. A gente aprende que são 40, mas hoje em dia os scholars, os eruditos, indicam que 47 ou números 7, 70 e etc., são, na verdade, números tipológicos para dizer um montão. Então, a gente está habituado a falar, eles ficaram 40 anos no deserto, mas hoje em dia se acredita que não são 40 exatamente, e sim um montão. Moisés ficou 40 dias no monte conversando com Deus. Ficou um montão de dias, não são exatamente 40 dias, é um número tipológico. Nessa situação deles estarem este tanto de anos, esse montão de anos no deserto, eles vão recebendo inúmeras leis e inúmeras compreensões e vão acontecendo várias rebeliões, ou se não rebeliões assim mais bem organizadas, mas vários momentos de insatisfação daquele povo. Os momentos de insatisfação são grandes, são muitos e são importantes. Por que eles têm tanta insatisfação? Então, agora vai começar o flavismo. A meu ver, porque esse povo não pediu para sair do Egito. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa sempre se lembrar quando a gente for fazer as nossas leituras de por que esse povo é tão nhenhenhen. E Moshe tem muita razão de se aborrecer com ele, dizer, não, Deus me leva, porque não é possível, eu não aguento mais essa gente, que eles são muito nhenhenhen. Mas eles são nhenhenhen por um motivo bastante concreto. Eles não pediram para sair do Egito. Em nenhum momento de suas vidas eles disseram, Senhor, tirai-nos do Egito, isso aqui é horrível. Não, eles estavam bem ali. Deus é que quer que eles saiam de lá. E aí cria esse estratagema, estou no Êxodo aqui, né? Cria esse estratagema, não, Moshe, vai lá, fala lá para o faraó que vocês só vão fazer um sacrifício para mim. Mas como esse sacrifício vai sacrificar vacas, não sei o que, animais que os egípcios adoram, eles vão achar isso uma aberração, então vocês têm que ir para o deserto. Mas era mentira, a gente sabe. O projeto de Deus era tirar o povo todo de lá. Tipo, vocês vão embora, não vão voltar mais. Mas Moshe vai lá contar para o faraó que são 3 dias. Olha que coisa interessante. Conta uma mentira, são 3 dias só, não sei o que lá. E o faraó provavelmente, mas na verdade, foi Deus que endureceu o coração dele, o faraó não quer deixar. Então, o povo vai para o deserto por fim, atravessa o mar e etc. Todas coisas altamente cinematográficas. Eu sempre gosto de brincar com os meus alunos dizendo assim, eu, se fosse Deus, faria um raio encolhedor, porque eu não sei por que ele tem que mandar 10 pragas para tirar as pessoas do Egito,
Entendeu? Eu fazia um raio encolhedor, encolhia aquelas pessoas todas e ia levando assim por cima do mar e tudo, enfiava eles no lugar que ele quer que enfie. Mas não, Deus ele gosta da pirotecnia ou de coisas, ele quer ver ali como é que o povo vai se mexer, ele é muito interessado no ser humano. E é este interesse no ser humano que subjaz aí ao texto de Korah, e eu vou passar a maneira como eu entendo para vocês. O que é o texto bíblico? Principalmente o Tanar, principalmente a Torá, principalmente. O Tanar todo é isso, mas principalmente a Torá. A Torá conta a seguinte história. Deus quer habitar entre os humanos. Deus criou trilhões de coisas, incontáveis coisas. Mas aí ele criou esse planeta aqui, que não sei se é o único, não é isso que eu estou dizendo, mas neste planeta ele falou, e se eu morar lá com essa criatura que eu estou criando? Então vocês veem que ele primeiro cria um Ganédia no paraíso, e aí tem Adão e Eva, e ele fala assim: vou morar aqui com vocês. Por quê? Como é que a gente sabe que Deus está morando lá? Porque ele está passeando por ali. Está escrito literalmente no texto que Deus está por ali. Então, quando Adão e Eva comem lá da única árvore que ele falou, desta não comereis, eles, mas é dessa mesma? Porque quando ele fala isso, Deus está por ali. Então, o primeiro projeto, que não é o projeto de todos os humanos, porque depois, como Caim, depois de matar Abel, vai não sei para onde, e casa não sei com quem, e faz toda uma geração também, então a gente sabe que tem mais pessoas. Mas as pessoas com quem Deus foi morar é Adão e Eva nesse local. Aí, esse primeiro plano dá errado. Aí depois ele tenta com Noé. Este plano também dá errado. Ele manda uma bula, o dilúvio, dá tudo errado. Esse plano também dá errado. Depois de mais não sei quantas gerações, ele vai com Terar, o pai de Abraão. Ele manda ele sair de Ur-Kasdim para a terra de Canaã, mas o homem morre. E aí o que Deus fala? Lech lecha para Abraão. Vai por ti mesmo. Teu pai morreu, mas você vai ainda assim. Vai você mesmo assim, e eu vou fazer esse meu plano de habitar entre os humanos com você e com a sua família. E aí dá mais ou menos certo, porque aí Abraão é casado com Sara, aí eles têm Ismael, que não vai ser com esse, mas vai ser com Isaac, o filho realmente de Sara. Isaac tem Esaú e Jacó, e aí ele, com Esaú não dá certo, porque Esaú é meio mais boêmio, homem assim, mas com Jacó dá certo, e aí tem essas 12 tribos, esses 12 filhos e mais Diná. Jacó tem 12 filhos e mais Diná, e eles, por fim, vão acabar lá no Egito. Aí vem Moshe, e é nesse pé que nós estamos, no pé de Moshe, que é filho de Levi, descendente da tribo de Levi. Arão também é descendente da tribo de Levi, mas Deus escolhe Arão e a sua progenie, a sua filiação, para ser o Cohen Gadol. Levi quer dizer acompanhar. Então, da tribo de Levi, então nós temos Moshe, Arão e Miriam, desta tribo vão sair tanto os sumos sacerdotes, somente de Arão, como os levitas, que são todos os demais levitas, ou seja, os acompanhantes do serviço religioso. Tudo bem até aqui? Eu falei de um jeito muito confuso. Eu mesma fiquei um pouco confusa, tá tudo bem com o que eu falei? Então, ele vai ter essa galera aí, que é para cuidar do serviço religioso. O que quer dizer isso? Deus quer habitar entre os seres humanos. Esse é o plano dele. Mas ele é Deus. Ele não é um rei. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele não é um humano. Ele não pode morar em qualquer lugar. Ele precisa de uma situação condicionada. Ele precisa de um condicionamento. O lugar onde Deus vai morar tem que estar todo organizado de uma determinada maneira. Por isso, ele manda aquele montão de leis do Levítico, na verdade do Êxodo para frente tem um monte de leis. Essas leis são leis que dizem respeito principalmente a como manter o solo, as pessoas, a terra, o local onde Deus vai habitar puros. Então, nós usamos a palavra puro, tahor, ou santificados, kadosh. Mas talvez uma palavra melhor, a gente vai vendo com o desenrolar do texto, que
talvez uma palavra melhor seja condicionado, pronto para receber Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente repara ao longo do texto inúmeras situações, muitas situações, em que a gente vê que a presença de Deus é perigosa. Então é muito interessante. Deus quer morar ali com a galera, mas a presença dele é perigosa. É preciso um condicionamento, uma preparação. A gente usa a palavra kadosh, kadoshá, esse radical, essa raiz, como santo. Então a gente até tem uma paraxá, que para mim é a paraxá central do texto bíblico, que é kadoshim, no livro de Levítico, que quer dizer sereis santos porque eu, o seu Deus, sou santo. Eu acho que o que ele quer dizer é, vocês precisam estar condicionados para que eu possa estar habitando entre vocês. Então, esse condicionamento exige uma galera, um grupo de pessoas especializado nele, no condicionamento. É necessário uma série de medidas para que esse condicionamento possa acontecer, ou seja, para que a terra e as pessoas, a sociedade, estejam em pureza ritual. Porque senão, se eles estiverem impuros, Deus não pode habitar. Então, de posse dessa informação, a gente entra no texto. Korah, que também é um levita, que é um primo de Moshe e Aaron, ele vai lá e contesta essa liderança. O que quer dizer essa contestação? Se todos nós aqui, eu e outras pessoas, somos levitas também, por que Aaron é que é o chefão? Por que ele recebeu essa chefatura? Quem deu essa chefatura a ele? E Moshe é meu primo? Você que também é meu primo? Por que você é o líder civil, né, vamos colocar assim, de toda a congregação? Quem foi que elegeu vocês? Nós não somos todos santos, não somos todos da congregação. Por que vocês estão eleitos? Quem elegeu vocês? Por que a gente não pode ter um outro sistema nesse quesito dessas duas chefaturas, a chefatura civil e a chefatura religiosa, ritualística? Por que isso? Então ele está irritadinho com essa pergunta, mas essa pergunta ela faz sentido, porque qual é o problema? O povo não tem essa explicação. Nós estamos lendo o texto desde o começo, nós sabemos como foi que isso se deu. Moshe matou um egípcio lá no primeiro capítulo, né, na primeira paraxá em Shemot mesmo, ele matou um egípcio porque o sangue lhe subiu à cabeça quando ele viu esse egípcio maltratando um hebreu. E aí, digo eu, porque ele estava careca de saber que ele era hebreu, ele mesmo, Moshe, sabia que era hebreu e conhecia a sua família. Eu acho que o texto dá indícios fortes nesse sentido. Mas nem vou entrar nisso, depois a gente pode elaborar mais se for necessário. Ele mata esse hebreu, ele vai morar no deserto, ele foge, porque ele fala assim, uma coisa é o meu avô, o faraó, ter me aceito criar um hebreu, que a filha dele pegasse um hebreu para criar. Outra coisa é que ele aceite que um hebreu matou um capataz dele, porque isso daria margem para que todos os hebreus fossem lá e matassem todos os capatazes. Então, eu preciso fugir daqui. E ele foge, e nós sabemos que num determinado momento, quando ele está apacentando ovelhas do já sogro dele, Yitro, ele entra numa caverna onde se perdeu uma ovelha e ele encontra quem lá? A sarça ardente. Nós sabemos porque nós lemos esse capítulo, mas Korah não leu. O povo não leu, nós lemos, o povo não. Ali Moshe ganha essa incumbência de Deus e vai virar o líder da turma. Nesse momento. Então, Deus o escolheu. Mas isso não está claro para o povo, que ele foi escolhido dessa maneira. O que o povo sabe é que Deus foi lá e o tirou do Egito. Mas ele o tirou do Egito, que era uma terra onde emanava leite e mel, e aí a gente entende, também lendo outros textos da Mesopotâmia, que essa ideia, terra de onde emana leite e mel, essa é uma expressão utilizada para dizer que a terra era frutífera e era boa. Então, a gente só sabe que apareceu esse maluco desse Moshe aqui, lá no Egito, tirou a gente de lá, que a gente está aqui morrendo de dificuldades, a gente não tem nada, fica andando para cá e para lá, esse deserto cheio de areia, cheio de acabuto, como é que chama? Escorpião, lugar mó feio, não tem nada aqui.
Eles estão reclamando. Eles não conhecem os motivos da chefatura. Depois, Aaron, quando vai receber a chefatura como sacerdote, também é afastado do povo. Ele recebe isso lá dentro da tenda, mas o povo não está vendo. Então, o povo não tem concreto, não tem concretizado por que as coisas são assim. Então, Korah, ele dá voz a um sentimento que acontece ali. O primeiro sentimento é: nós não sabemos como isso aconteceu. E o segundo sentimento é um negócio que é muito, muito importante, mas que é bastante mais difícil da gente perceber, porque a gente tem ideias meio esquisitas a respeito desse assunto, que é o seguinte: Israel. Quando eu falo Israel, eu nunca estou falando do Estado de Israel, tá, gente? Que eu só dou aula de Bíblia, eu não dou aula da modernidade, de contemporaneidade. Então, Israel, para mim, é sempre a Israel antiga, a Israel bíblica, tá? Israel é uma sociedade de castas. Tem 3 castas em Israel: Cohen, Levi e Israel, que é o povão. Cohen são os sacerdotes, que dentro deles ainda existe uma subcasta, que é a do sumo sacerdote, que é sempre um. Depois vem os levitas, que são os acompanhantes dos sacerdotes, acompanhantes do sacerdócio, melhor dizendo, e depois vem o povão. E o que esse texto nos mostra é a imobilidade absoluta deste sistema de castas. É disso que se trata. Agora, o sistema de castas, quando a gente usa essa expressão, a gente está habituado a ouvir essa expressão ser utilizada na Índia. A gente está muito habituado a essa expressão na Índia. A Índia tem sistema de castas e tal. E aí, quem é um Dalit, quem assistiu aquela novela... Como era o nome da novela? A novela Caminho dos das Índias. Caminho da Índia. Isso, Caminho das Índias. Quem viu sabe o que é o Dalit, né? Não aparecia o Dalit. Eu não vi, mas eu acho que tinha os Dalit, que são aquela casta dos intocáveis, que são a casta mais baixa de todas. Eles fazem serviços de coisas sujas e não sei o quê. Então, eles estão lá e eles jamais vão poder ter ascensão social. A gente, em geral, pensa nisso, mas não é verdade. Em todas as sociedades existe um sistema de castas que é o seguinte: quem está no topo da pirâmide daquela sociedade e quem está nas outras posições. Então, por exemplo, os idosos no Brasil representam uma casta bastante com problemas, uma casta que está bem embaixo na pirâmide social, entendeu? Ser idoso no Brasil é ser colocado de lado, é não ter lugar em inúmeras situações, é não ser cuidado adequadamente, é não ter a sua sabedoria, os seus anos de sabedoria devidamente reconhecidos e elevados a uma categoria de algo importante na sociedade. Então, os idosos no Brasil são uma sociedade de castas. Claro que os pretos são outra sociedade de classe. A mulher, de certa maneira, também está... Classe não, de castas, também está numa casta inferior ao do homem. Então, se for uma mulher preta, idosa, essa está tipo lá embaixo na pirâmide. Os índios são outra casta importante. Só que a gente, depois da modernidade, essas castas se imiscuíram, então elas ganharam mobilidade. A diferença entre nós e Israel é que na nossa sociedade existe mobilidade social, ou seja, uma pessoa que nasceu numa casta inferiorizada, ela pode ascender com o dinheiro. Então, o dinheiro, a burguesia, na verdade, no sentido mais profundo de burguesia, é isso, é fazer com que haja uma mobilidade social e também, ao mesmo tempo, uma imiscuidade de castas. Elas estão misturadas agora, aí a gente não consegue mais ver as castas direito, a não ser quando eu digo assim, quando eu falo, todo mundo vê. Ah, não, claro que os idosos estão lá embaixo. Ah, não, claro que os índios estão lá embaixo, a gente consegue ver, mas fora disso a gente não pensa dessa maneira. A gente pensa só em sociedade de classes. E em todas as sociedades antigas ou tradicionais, entretanto, a sociedade de castas é bastante clara. Em Israel tem 3 castas. O que Korah está fazendo, está propondo, é uma rebelião neste sistema de imobilidade social. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, não, mas por quê? Porque qual é a situação? A situação é que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, o filho dele vai ser sumo sacerdote, o filho do filho vai ser sumo sacerdote, o filho do filho do filho vai ser sumo sacerdote, e ninguém mais.
E somente nessa família de Kohanim, de Cohen, é que vão surgir os outros Kohanim, os outros sacerdotes. Porque o sumo sacerdote é o sumo, mas tem outros sacerdotes para ajudar no serviço também. E eles são uma sociedade de casta, de maneira que o povo, que é Israel, o povo tem que pagar o dízimo para eles dois, e os próprios levitas têm que pagar o dízimo para os Kohanim. Korah está irritado com isso e está propondo uma rebelião que vem no sentido de tornar este sistema de castas fluido e impedir essa rigidez. Então, ele quer que outra coisa aconteça, uma coisa em que talvez houvesse um sistema de mérito. Ele não vai tão longe o texto, claro, né? Mas o que ele está se rebelando não é exclusivamente ou somente contra a liderança desses dois irmãos, dos primos dele, mas sim a própria instituição, a própria imobilidade dessa instituição dentro de Israel. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender, que eu uso para compreender esse texto. Tudo bem até aqui? Esse ponto ele é fundamental, porque ele, na verdade, é o que ilumina tudo que acontece e tudo que vai acontecer nessa paraxá. Como é que Moshe recebe como é que se fala? Esse desafio, essa provocação. Manifesto. Exatamente. Ele vê, isso é uma provocação. Eu sei onde isso vai dar. Isso pretende reorganizar a sociedade. Então, Moshe vai lá e cria uma resposta. Ele fala assim, ó, eu vou te mostrar por quê. Tem um porquê e eu vou te dizer qual é. Nós vamos fazer o seguinte. Isso é porque Deus mandou. Deus é que quis assim, que eu fosse o líder civil. Estou chamando de civil, não é nem um termo muito adequado, mas dá para a gente entender aqui a divisão de tarefas, né? Deus é que quis assim. Eu sou o líder civil e Aaron é o líder religioso e os filhos dele vão ser líderes religiosos e as pessoas que vierem desta família que vão ser os sacerdotes. E os outros levitas são acompanhantes dos Kohanim, dos sacerdotes. Mas isso foi uma coisa que Deus quis e eu vou mostrar para vocês que isso é assim. Vamos fazer o seguinte, nós vamos acender incensos para Deus, porque Korah chega lá, ele com 3 caras da tribo de Reuven, e tem mais 250 neguinhos ali, tudo junto dele. Ele fala, vocês vão acender incensos amanhã para Deus, e se ficar tudo normal, se todas as pessoas ficarem bem e as pessoas só morrerem porque elas, de morte natural, então sou eu que estou inventando essas coisas da minha cabeça, porque é como é a proposta que subjaz ali a reclamação de Korah. Não, você que inventou que você é o líder de todos nós, não tem nada aqui mostrando que você realmente é o líder, né? Qualquer um poderia ser, então. Você que está inventando isso. E ele fala, se eu estiver inventando, todo mundo que acender esse incenso amanhã vai morrer de morte natural. Mas se tiver uma morte esquisita, como por exemplo, sei lá, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver aqui uma ideia maluca. Sei lá, a terra se abrir e comer alguns de vocês, aí vocês sabem que isso veio de Deus, não veio de mim. Então ele dá essa ideia em voz alta, que é um negócio muito interessante do texto, e eles aceitam aquilo. Então nós sabemos como isso termina. Eles acendem esse fogo, esse incenso, 250 pessoas acendem o incenso como oferta para Deus, que seria uma maneira de chamar Deus ao barulho. Senhor, dá uma olhadinha aqui, não sei o que, nós aqui, o nosso incenso, aceita nosso incenso e tal. E aí Deus abre uma fenda, faz abrir uma fenda, quer dizer, tem um terremoto, algo assim, se abre uma fenda, 3 dos 4 já morrem, inclusive Korah, mas possivelmente o outro também morreu. O texto não o menciona, mas não teria motivo para a gente acreditar que ele não morreu junto. E aí ele lança um fogo esquisito que mata aquelas outras 250 pessoas. Mas antes ele avisa, manda o pessoal não chegar perto ali dessa galera e tal, porque vai acontecer um troço e não sei o quê. Então a gente fica com esse cenário de horror em que morrem 254 pessoas de um jeito muito, muito esquisito. Certo? Bom, o que quer dizer essas rezas? Como é que essas mortes? Como é que isso acontece?
Vocês vão lembrar que no Levítico 10, quando Deus estava instituindo justamente a instituição do sacerdócio, está Moshe de um lado, Arão e os seus 4 filhos de outro, e 2 dos seus filhos naqueles ritos, é um rito que dura 7 dias, eles estão se condicionando a se tornar esses sacerdotes. Durante esses 7 dias, os 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab e Avihu, oferecem também um incenso que não foi pedido e que não foi pedido por Deus. E aí eles imediatamente são incinerados. Eles são incinerados. E aí eles precisam se livrar daqueles corpos para que eles não impurifiquem a tenda onde eles estão recebendo a tenda, aliás, para que eles não impurifiquem nada, porque na verdade nada pode chegar perto de corpos, né? O corpo morto impurifica muito, então eles precisam ser levados na miúda para fora, mas tem que ser levados para fora, e ao mesmo tempo, Arão, Moshe e os outros 2 filhos, Eleazar e Pinchas, têm que fazer de morto, fazer de conta que não aconteceu nada para continuar os ritos nos quais eles serão condicionados, preparados para ser os sacerdotes. E é isso que acontece. Isso é no capítulo 10. Então, Moshe, ao dizer para eles, não, galera, vamos acender uns incensos aí, se ficar tudo normal, se todo mundo não acontecer nada, tá tudo certo. Mas se acontecer alguma coisa, aí já não me responsabilizo, pode ser que algo dê errado. O que isso quer dizer? Quer dizer que Moshe sabia que somente eles que receberam essas instruções sabiam fazer este incenso especial. As outras pessoas não sabiam fazer esse incenso especial, o incenso que os protege da presença divina. O incenso também é chamado de sacrifício, né? Esse korban do incenso acontece 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. De tão importante que ele é. Por quê? Porque a presença de Deus é mortal, é mortífera. Ele quer morar ali, mas as pessoas não podem estar próximas dele sem algum tipo de proteção. Este é o motivo pelo qual estas pessoas e esta família têm a receita uma receita que protege, que fornece essa proteção. Tanto que a palavra é lechaper, capará, essa palavra quer dizer, é usada no sentido de proteção. Então, o incenso é uma capará, é uma expiação. Nosso texto costuma traduzir por expiação, mas o sentido é esse sentido de proteção. Vocês estão me acompanhando aqui? Porque aqui é um ponto muito fundamental. O sentido da palavra expiação no texto bíblico é proteção. Por exemplo, o piche que Noé usou para selar, né? Tá certo, né? Para selar a arca, é chamado também de capará. Também é chamado de proteção. Então, proteção não é expiação. Não é que você fez um pecado e aí você vai expiar pelo pecado. Quando a expiação está traduzindo a palavra capará, não quer dizer expiação no sentido como a gente imagina hoje, e sim proteção. Então, Moshe sabe que o povo não tem essa receita. Só quem tem essa receita são os sacerdotes, são os Kohanim. Então, ele sabe que essa galera vai dar aquela morridinha básica, porque ele sabe que a presença divina, sem a proteção, é mortífera. Então, quando esses 250 neguinhos estão ali achando que estão abafando, vem um fogo estranho. Como é que eu, Flávia, de novo, traduzo essa presença de Deus? Eu digo assim, Deus é radioativo. A presença de Deus é radioativa. A gente tem vários exemplos onde vem esse fogo. Depois tem exemplos nos livros mais para frente, quando o nego pega assim, põe a mão na arca para a arca não cair e é incinerado, porque ali tem esse problema da presença divina ser radioativa. A arca, portanto, que seria uma espécie de trono de Deus, essa arca é radioativa, não pode pôr a mão ali. Depois ela fica lá nos filisteus e causa um monte de também pestes e
pragas e um monte de problemas. Então, Moshe está careca de saber que é isso que vai acontecer. Ele sabe que essas pessoas vão morrer. Mas se ele sabe que essas pessoas vão morrer, poxa, então Moshe é um sanguinário, ele quer o sangue dessas pessoas, é isso? Não. Moshe sabe que o que está sendo questionada é essa imobilidade social, é estas castas, é este sistema de castas. Mas mesmo assim, então por que ele está fazendo isso? Por isso que ele dá essa solução que ele sabe que vai ser mortal para os rebeldes. Então, o que ele está fazendo é matando a rebelião na base. É isso que ele está fazendo. Não tem como disfarçar. Mas ele está fazendo isso porque ele é sanguinário? Não. Moshe está fazendo isso porque ele sabe que foi Deus que instituiu esta formatação para a sociedade na qual ele quer viver. Moshe é o garante dos desejos divinos. Por quê? Porque o texto bíblico, eu gosto de pensar no texto bíblico assim, o texto bíblico é a história de um herói. O herói é Deus. O herói do nosso texto é Deus. Em vários momentos, muitos, a história com H maiúsculo, a história como nós a conhecemos, aparece no texto também. Mas o texto não está aqui para fazer história. Esse não é o interesse do texto. O texto está fazendo outra coisa. O texto está contando a história, segundo o autor bíblico, do que é a presença divina entre os humanos numa faixa do tempo, numa faixa geográfica, numa faixa população demográfica específica. É isso que ele está fazendo. E então, a forma literária que o texto usa para fazer isso tem o herói, que é Deus, e tem o para-herói, que é um humano, uma pessoa que Deus escolhe para fazer, como é que eu vou dizer, para possibilitar aquilo que Deus quer. O que Deus quer? Quer morar ali. Mas ele não quer fazer assim. Ele não se chama Flávia Virgínia. Se tivesse aqueles poderes, nossa, era tudo assim. Não. Deus gosta que os humanos trabalhem. Ele gosta de ver como é que a gente dá o nosso jeitinho para quando ele fala, eu quero um helicóptero dourado. Ele gosta de ver como é que a gente vai fazer, dar o nosso jeitinho para aquilo acontecer. Ele é desse jeito. Ele é contra o raio encolhedor. Ele não gosta de mágica. Ele só faz mágica se não tiver outra possibilidade. Caso contrário, ele quer que os humanos se ferrem, se estrepem todos, se estropiem todos, mas que eles façam o que ele quer. Então, ele sempre tem um para-herói. Do Êxodo até o final da Torá, o para-herói é Moshe. Então, quem é o para-herói? É aquela pessoa que vai levar à risca, custe o que custar, aquilo que Deus quer que aconteça. E Moshe está fazendo isso. Então, ele está, sim, matando aquelas pessoas de caso pensado, e é muita gente, são 254 pessoas. É de caso pensado, mas é porque ele entendeu o que aquela rebelião quer dizer. E essa rebelião não pode nunca mais acontecer. E é isso que vai acontecer no capítulo 17, quando, depois de matar toda aquela galera, as panelas ou frigideiras na qual eles fazem os incensos, como foi radioativada, ela se torna também um objeto radioativo. E, nesse sentido, condicionado. Então, assim, tudo aquilo que sofre a influência dessa radioatividade... Gente, claro que eu estou usando a palavra radioatividade como um exemplo, né, uma metáfora para a gente entender a presença de Deus, o que ela causa, né? E talvez eu nem esteja usando a expressão correta, talvez haja uma expressão melhor hoje em dia, mas eu não entendo nada desse assunto, então eu uso essa. Porque acho que qualquer um consegue visualizar, é radioativo, entendi, foi lá e fulminou e etc. Então, tudo que é tocado por essa radioatividade, se torna também sagrado, condicionado. Mas aí só pode ser usado no espaço do serviço religioso, do serviço ritualístico. Então, ele instrui, pessoas, levitas, quer dizer, os sacerdotes, vão lá, peguem essas panelas todas que estão radioativadas e tragam aqui para o Mishkan, para o tabernáculo, porque elas só podem ter esse uso. Porque se elas ficarem lá, elas vão espalhar a radioatividade pelo povo e vão matar o povo. E assim elas têm que vir para cá. E elas vão servir de lembrança para as pessoas,
de que isso aconteceu quando eles tentaram se rebelar, por um lado, e por outro lado, ele manda pessoas que já estão condicionadas, ou seja, que podem, que sabem como pegar nessa radioatividade sem se queimar, sem sofrer os efeitos radioativos, e por outro lado, o povo fica apavorado e vai lá para perto da tenda e fala assim: poxa, mas então agora o Eterno vai começar a matar pessoas do povo? Meu Deus, eles ficam desesperados. E aí o que acontece? Eles começam a morrer de uma praga que o texto não sabe dizer qual é. Mas, segundo a lógica nos indica que porque eles se aproximaram da tenda da reunião, e aquele terreno todo estava radioativado, eles começam a morrer de radioatividade, de radiação. E aí é preciso fazer o tal do incenso salvador, o tal do incenso que faz acaparar, né, que protege, é preciso espalhar esse incenso, e aí ao espalhar esse incenso é que essa praga desaparece e eles deixam de morrer. Depois tem a outra parte que encerra isso, é como que eles vão criar uma narrativa que justifique, portanto, para os próprios, para a própria população, que o sacerdócio pertence à família de Arão. Aí como é que ele faz isso? Ele manda Moshe recolher uma vara de cada príncipe das 12 tribos, e a vara que representa a tribo de Levita é a de Arão, e a vara de Arão floresce, né? Ela dá a flor da amêndoa, e amêndoa em hebraico é a mesma palavra para diligência. Então, com isso, ele mostra duas coisas. Ele mostra que é realmente essa a tribo escolhida para ser condicionada, porque não dá para você condicionar todas as pessoas de todo o povo a cada geração. Então, ele foi econômico, ele fez uma economia do que era possível. Essa família aqui, esta é a família, e além dela ser a escolhida, ela é escolhida porque Arão é diligente. Ou seja, porque a amêndoa quer dizer que foi a flor que nasceu, quer dizer diligência. Então, a meu ver, é disso que se trata, dessas coisas que são difíceis de ver só lendo o texto, a gente precisa de um pouco mais de informação. A meu ver, é isso que torna esse texto tão interessante, ou seja, ele está tão carregado de coisas, e são coisas tão terríveis, como a morte de 254 pessoas assim, por uma coisa que parece uma magia de Moshe, mas que de fato não é. O que Moshe está fazendo é sendo ele mesmo também tão diligente quanto a função dele exige. E este é o motivo pelo qual ele é o para-herói de Israel, do Êxodo até o final da Torá, porque Deus sabe que ele vai fazer tudo o que é necessário para manter o plano divino, que é habitar entre algum povo. No caso, é o povo de Israel que ele escolheu, e está dando certo, mas não sem inúmeros percalços. E com isso, eu encerro a minha explanação, mas eu acho que tem uns minutinhos, se alguém quiser fazer perguntas, é isso? Ou não é assim? É assim? Então, alguém tem alguma pergunta? Exato. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu quero. Diana. Oi, Diana, Eu, tudo bom? Dei você. Foi ótimo, como sempre. Muito bom te ouvir. Obrigada. E eu queria saber, é uma questão que eu tenho já faz tempo, sobre essa questão do próprio incenso. Por que hoje não está inserido na ritualidade judaica? E a gente vê que, pelo menos na Igreja Católica, há essa presença. Tem a ver com todo esse texto que você trouxe? Essa questão de não ser o incenso correto? Há uma relação sobre isso ou não? Olha, eu acredito que isso acontece por causa do seguinte: quando os sábios criaram o judaísmo, né, a partir do século II, eles quebraram com tudo o que tinha a ver com o templo. Isso era uma coisa muito importante, inclusive pelo mesmo motivo desse texto.
Quando isso aconteceu no século I, no século menos 1, menos 2, menos 1, o povo estava infeliz com a liderança dos Leviim, dos levitas, dos sacerdotes. Porque quando Israel se tornou vassala da Grécia, depois que Alexandre passou varrendo todo esse pedaço, né, do Mediterrâneo até a Índia, só que lá na Índia ele tomou um pau, mas quer dizer, hoje acredita-se que foi assim. Antes pensava, os caras não quiseram, mas hoje os indianos dizem assim, na verdade ele tomou um pau. E aí depois ele ainda morreu no meio do caminho. Mas a herança grega, quando os gregos se ocuparam ali e tomaram conta desse território todo, inclusive de Israel, os sacerdotes, o sacerdócio se profanou, porque houve um problema com o calendário, que era solar e passou a ser lunar, e aí veio uma família, que é a família dos Macabeus, que tentou se livrar dos gregos, e de fato se livrou, mas eles cometeram um erro ritualístico importante, porque eles ficaram no poder, tanto civil quanto religioso, quando na verdade eles não podiam, porque eles não eram descendentes dessa linhagem de Arão. Então, o serviço no templo se perdeu, ficou ruim, digamos assim, ficou profanado. Existia ainda, mas ficou profanado durante 3 séculos. Isso gerou uma disputa na liderança religiosa muito grande. E daí é que surgem os perushim, os fariseus, que vão dar origem ao que nós chamamos de rabinos, mas tem um tempão, tem um pedaço grande. Então, no que nós chamamos de rabinos, a primeira providência que eles tomaram foi, já que acabou o templo, porque o Tito destruiu o templo, o imperador Tito destruiu, o filho do imperador, destruiu o templo no ano 70, então a gente vai acabar com tudo que tem a ver com o templo. E eles, de fato, acabaram, o incenso incluído. Então, é um problema da liderança religiosa, assim como aqui. Mas só que, nesse século, aqui, Korah perdeu, ou seja, a mobilidade social nesse sistema de castas não conseguiu vencer. Mas depois do século I, no século II em diante, sim, ela conseguiu. Se você fosse um erudito do texto e das leis, você não precisava da questão do sangue. Você sendo um erudito, você estudando e sendo um homem reconhecido pela sociedade, você podia se tornar um líder. Então, hoje a gente tem líderes religiosos, os rabinos, que não são, alguns são, mas até a maioria não é, nem Cohen, nem Levi. Agora, vejam que interessante que a gente tinha 12 tribos e hoje, em 2024, a gente só reconhece quem é descendente da tribo de Levi, Cohen e Levi. Todos as outras tribos, os judeus estão aí e não sabem descendentes de quem eles são. Só quem é Cohen e Levi é que sabe. Isso a meu ver, é um indício super importante de como a religião nasce com os Kohanim e os Leviim. Como a nossa cultura, a cultura judaica, quero dizer, nasce com essa casta. Não nasce com todo mundo, não era mesmo um sistema de castas. Porque até hoje, as únicas ascendências preservadas são essas duas. Deveria haver mais 11. Porque, no caso, Cohen e Levi vem do mesmo, né, de Levi. Então, deveria haver mais, a gente deveria saber sobre 11 outras tribos. Eu sou descendente de Zevulun. Eu sou descendente de Dan. Sou descendente de Asher. Por que não? Então, isso eu acho que é um indício dessa importância e de como nasceu a religião dali. Certo? Diga. Sandra, né? Isso, Tudo bom, querida? tudo, e você? Obrigada, viu, pela aula. Imagina. Na verdade, é isso que eu queria falar, saber sobre essa purificação toda, né, que Deus, no caso, morando, concordo em gênero, número e grau, de querer morar aqui com a gente, naquela época, purificar desde a terra aos povos, e a questão dos homens poderem casar apenas com mulheres virgens e não poderem casar com viúvas, né? Tinha muito essa briga. E também a questão de você falou sobre as famílias, as 12 tribos, né? Que a gente só tem o Cohen e tem também o Levi. Mas e as outras? Não tem uma pesquisa, não tem um estudo maior que fale sobre isso? Então, começando por essa aí. Eu não sei se não tem um estudo, né?
A gente sabe que tem uns estudos de DNA que falam, pelo menos, realmente tem DNA que é encontrado na maioria dos judeus e tal. Mas é isso, olha, primeiro que no ano menos 722, gente, quando eu falo menos é 722 antes da Era Comum, né? Nesse ano, as 10 tribos que estavam em Israel, no Reino do Norte, se for realmente acurada essa informação, a gente tem essa informação pela Torá, mas a gente não tem isso tão claro, assim, se foi mesmo assim. Mas essas tribos terão sido espalhadas no mundo. Então, já ali já tem alguma perda, possivelmente. Depois, no ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém, os judeus foram espalhados pelo mundo. E aí eles provavelmente perderam também. Porém, o compromisso dos Leviim, de quem era Cohen e quem era Levi, com a tradição neste formato, talvez fosse maior, e eles quisessem ter transmitido de pai para filho. Por isso que a gente tem essa linhagem hoje em dia, ou seja, eles entenderam saber que eram Coanim, saber que eram Levim, de forma muito importante. Inclusive porque tem várias leis que muitos Coanim hoje ainda seguem. Por exemplo, eu conheço pessoas que são descendentes de Cohen, que têm, tendo ou não Cohen no nome, mas que sabem que são Cohen, Ocan, Azulay, tem vários nomes que a gente sabe que são de Cohen. E eu conheço pessoas que, por exemplo, não vão ao cemitério, porque era proibido e eles não vão ainda hoje. Então, tinha uma coisa muito importante para ser preservada, e foi por isso que eu acredito, por isso que essas pessoas passaram para frente, entendeu? Agora, a virgindade das mulheres, isso era só para os Kohanim, só os sacerdotes é que não podiam casar com viúvas ou, né, que tinham que casar com virgem e tal, também para manter um estado maior de pureza na linhagem. Então, aqui a linhagem é muito importante mesmo. Certo? Quem dá mais? Pergunta escrita. Você tem uma pergunta escrita? Tem alguma que eu li agora, não é minha, mas É do Sérgio. O Sérgio quer fazer uma pergunta, né? Tem uma pergunta. Diga, Sérgio. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, querido. Tudo bem? Tudo bem? Me diz uma coisa, existe alguma coisa que diz onde essa arca pode estar nesse momento? Existem várias. Agora, ela está lá ou não? Por exemplo, os etíopes acreditam possuir a arca. Eles acham que a arca foi para lá já há muitos e muitos anos e eles acham que a arca está lá. Os judeus etíopes, eles têm um negócio bem sério em relação a esse assunto e tal. A princípio, a gente poderia supor que ela está embaixo da Kipatacela, domo da rocha, que ela está ali embaixo. É uma suposição que não seria absurda pensar que ela, em vez de... Porque depois, quando eles voltam da Babilônia, no ano menos 535, não sei o quê, nunca mais se ouve falar nessa arca. Então, as pessoas dão a arca por perdida. Eu acho que a briga que se tem por aquele local poderia indicar que tem alguma coisa muito importante ali. Eu desconfio que isso seja uma possibilidade. O texto não diz que a arca se perdeu, então a gente não tem um motivo tão bom para pensar que a arca se perdeu, perdido, assim, tipo, a arca foi desmontada, ou foi... Não sei, mas não tem nenhum... É como eu te falei, as pessoas falam, tá aqui, tá acolá. Tem um monte de caça esse tesouro, mas como é que a gente pode saber? E depois outra, se essa arca for encontrada, vão dizer que ela foi encontrada? Pensa na confusão, no fuzuê, na briga. Teve uma matéria outro dia no jornal falando que acharam um pedaço da arca e foi para algum museu, não sei se de repente no Egito ou até mesmo em Israel. Foi o que eu vi, outro dia achei super interessante. Mas até então, né? Claro. Foi os arqueólogos, né, que acharam. A gente tem que duvidar É disso. interessante saber onde ela poderia estar. Isso, eu acho que resolveria uma série de questões que ainda não são divulgadas, né? Eu acho que não. Acho que isso causaria
hecatombe nuclear, eu acho. Flávia, Porque os mas seguindo, interesses sobre ela são muito grandes e são de vários povos. Eu acho que seria um negócio terrível. Uma disputa É, complicada. eu imagino. Mas, claro, a gente está no campo da imaginação aqui, a gente não imagina. Diga, Diana. não, mas partindo do que você nos contou, do toque, de toda essa a, a energia que emana disso, mesmo se encontrarem, não é nem questão de não contar. Será que ficou vivo para contar, para falar onde estava? Tem essa questão. Não sei, Mas, 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 a ideia, se o que eu falei tiver for possível pensar nisso de forma científica, o que tornava a arca assim era a constante presença de Deus. Ela era radioativa diante da constante presença de Deus. Se ela estiver embaixo do morro, ali da Quipatacela, do Domo da Roca, Deus não está sentado lá, entendeu? Então, tipo, ela perdeu já a radiação. Então, mas, de novo, gente, a gente está no ápice da especulação aqui. Eu só estou tentando seguir a lógica do que eu mesma tinha proposto, né? Mas não seria esse o problema, eu penso, entendeu, Diana? Não sei. Mas, enfim, eu acho que a gente. É isso, não dá para você aparecer com essa arca, não dá para aparecer. Não dá, porque tem muitos interesses ali. Olha, só para vocês terem uma ideia, quando os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados, em 1947. Levou até os anos 90 para as traduções serem abertas ao público. Por quê? Porque, embora eles dizem que está tudo traduzido, mas também há quem diga, não está tudo traduzido, porque não pode vir a público tudo. Porque 3 religiões se forjaram em torno do texto bíblico e da religião de Israel. O judaísmo, o cristianismo e o islã, que o texto dele por exemplo, o Corão é quase toda a Torá, né? Contado um pouquinho diferente, mas é bem aquele texto mesmo. Formou 3 religiões diferentes esse texto. Não, percebem a confusão que é? Então, um texto criou esse negócio todo. Todo mundo está em torno de Jerusalém, todo mundo quer aquele lugar, e quem não quer briga fala que Jerusalém tem que ser um território internacional. Se aparece essa arca, meu Deus do céu. Aí vai levar. Se ela não estiver lá e vai levar para lá. Não, eu só vejo confusão à vista. Não... Agora, eu queria que essa arca aparecesse, nossa, mais do que tudo na vida. Né? Depende de quem achar. Não. Vai ser confusão para qualquer um, porque um achou, os outros vão se sentir preteridos e não vão não sei o quê, qualquer um. Se não for o judeu que achou, Deus me livre. Eu não quero nem ver, nem presenciar um negócio desse. Mas se for, vai ter confusão. É um tópico. Agora, de novo, gente, eu também faço assim. Eu lido com o texto como se tudo que tivesse escrito ali fosse verdade. Não todas as histórias funcionar como história. A gente não sabe se houve nunca uma arca de verdade. A gente não sabe quanto do texto da Torá, principalmente do Tanar, o restante do Tanar, tem muitas coisas verdadeiramente históricas. Mas a Torá parece mais ser um mito fundador deste povo, cuja história com H maiúsculo a gente vai conhecendo por meio desse texto nos outros livros do Tanar. Entenderam o que eu quis dizer? Então, a gente não sabe se houve mesmo uma arca, se houve mesmo um Moshe, se houve mesmo um Abraão e etc. Eu lido com o texto como eu quero ler esse texto, eu estou lendo literatura e o autor bíblico que eu amo está me dizendo isso, eu vou lidar com isso dessa maneira. Mas a gente não sabe mesmo. A gente não sabe o que a gente sabe. Um dia vamos descobrir. Deus quiser. Obrigado. Imagina. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então, agradeço mais uma vez, Flávia. O estudo foi muito legal, muito bacana. Um outro olhar, uma outra dinâmica. E espero vocês todos na próxima quarta-feira com o estudo da Paraxá novamente com o Moré Daniel. Tá bom? Uma ótima final de quarta-feira e um restinho de semana. Nos vemos no sábado, não esqueçam.
às 8h, 8h30, não, 9h para vocês, né? Eu que sou um pouco mais cedo aqui. É. E eu também queria agradecer muito essa oportunidade do Neshama, que é uma delícia de congregação. Queria agradecer a todos vocês que se interessaram, que vieram. É uma visão assim bastante particular, mas eu acho que ela pode contribuir para nosso interesse por esse texto que é tão incrível e que tem quase 3.000 anos e continua trazendo coisas interessantes. Então, eu gosto muito de fazer parte das pessoas que trazem esse interesse, trazem à luz por que ele é interessante, né? Para mim é uma oportunidade. Muito obrigada e boa semana para todos vocês. Boa semana, Thaís. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado. Boa Bom. noite. Boa noite. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Boa noite, Obrigada. obrigada. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.